Oi, irmãos, continuando então. Qual foi a arma que Deus me deu ali? Foi a oração em línguas, né? Movido pelo poder do Espírito Santo, né? Então, ali em Marcos 16:14 fala assim, ó. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do seu coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, entendeu, né? Tipo, ele deu uma exortada no povo, falando, caramba, eu falei que ia ressuscitar, vocês não acreditaram, né? Então ele falou assim, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pra quê? Para que ela se torne filho de Deus, né? Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se em alguma coisa mortífera beberem, não lhe farás mal, e se impuserem a mão sobre os enfermos, ficarão curados. Então, assim, esse poder foi dado para nós pelo Espírito Santo, mas tem que ser usado no nome de Jesus. Se você não anda conforme o Espírito Santo nos deixou escrito, que é pelo poder no nome de Jesus, pelas escrituras, que é por elas que a gente é lavado, é dessa água que a gente bebe, tu não vai ter esse poder. Tu tem que estar conforme Deus mandou, né? Andando sempre em santificação para que tu receba disso. Também outra coisa que eu quero falar, o Espírito Santo é nosso consolador, né? Quem já não passou por um momento de dor, aí vem o Espírito Santo todo querido, te usa alguém ou fala contigo, ou te leva em alguma página da escritura para confortar o teu coração, sabe? Para te acalmar, para mostrar, olha, eu vi o que você passou, calma, vai ficar tudo bem, sabe? Ele é nosso melhor amigo, ele nos guia, nos avisa o que tá por vir. Eu cansei de descer correndo pro centro, precisar de uma vaga de estacionamento e falar, Senhor, é aquela vaga, hein? Uma vez eu lembro assim que eu precisava descarregar muita mercadoria no nosso local de trabalho, que a gente ia fabricando no bairro e no centro ficava a nossa loja. E tinha muitas sacolas para descarregar e eu cheguei muito cedo, não sabia se o shopping estava aberto. Daí eu parei o carro, daí eu olhei lá o shopping fechado. Falei, ai, será que eu vou? Falei, ai meu Deus, se eu chegar e estiver fechado, tem que voltar com as sacolas. Daí eu ouvi assim, gente, não confia no Senhor teu Deus? Meu Deus, ao mesmo tempo que eu dei glória a Deus, eu fiquei tão envergonhada e chocada. Meu Deus, que frase mais maravilhosa. Não confia no Senhor teu Deus? Aí eu peguei a sacola e fui, cheguei lá, a porta só tava encostada, imagina, né? Depois dessa não tem nem o que fazer. Então, eu quero comentar com vocês aqui, ler com vocês uma passagem que está em João 16. João é o livro mais espiritual que tem da Bíblia. Leia João, livro de João. Depois tem 1ª, 2ª e 3ª João. Mas João assim, eu acho que ele pega muito nos detalhes, né, de Jesus e do Santo Espírito. Então ele fala assim, ó. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou e enviarei, né? Que quando ele disse que ele ia para o Pai, ia preparar morada para nós e tal, né? Ele disse que ele precisava ir para mandar o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você veja bem como o Espírito Santo é real e a gente precisa dele, é ele que vai nos convencer. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e tipo assim, não tem ninguém que vai falar para vocês de justiça, é ele que vai falar, né, o meu Espírito, e não me verei mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, a gente já sabe que Satanás está derrotado, né, e todos que o servem vão para o mesmo buraco que ele, que é o lago de fogo, né. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis suportar agora. E realmente, se você der muita água para uma planta, tu vai matar ela, né? Tem que ser devagarinho. Ele fala assim, ó, quando, pois, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará dele mesmo, mas falará o que tiver ouvido do Pai, né? E vos anunciará o que há de vir. Sabe que isso é bíblico, gente. João 16, 13. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar lá, né? Tudo quanto o Pai tem é meu.
por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, eu vou há de anunciar. Então, o Espírito Santo é como se ele estivesse no céu ouvindo tudo e nos passando, né? E o Espírito Santo é quem guia todo, até a Bíblia ela foi guiada. As Escrituras elas foram guiadas pelo Espírito. O Espírito mesmo mostra todo o caminhar, né? Falando em guiar, assim, tá escrito ali em Isaías 30, 21, que o Espírito Santo, ele também nos guia, né? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, esse é o caminho, andai por ele. Gente, quero dar um testemunho para vocês do quanto isso é real. Uma vez eu fui para Curitiba, que a gente compra malha lá, e eu tava indo, minha mãe mora bem na frente daquela universidade ali no centro, me fugiu o nome agora, da Federal. E daí, ali na Federal tem a Praça Santos Andrade, e eu ia lá pro Boqueirão e tava pegando ligeirinho. E bem em frente à praça tem uma padaria bem de esquina. Quando eu cheguei nessa padaria, veio uma pombinha de lá de cima da árvore e passou por mim e entrou dentro da padaria e começou a comer os pãozinhos que estavam ali na porta. Daí eu fiquei olhando, que bonitinha. Daí quando eu fui querer olhar pra frente para atravessar a rua, para começar a andar, ela passou de volta por mim e me empurrou para trás. E daí ela passou gritando, gritando, gritando e voltou para a mesma árvore. E eu fiquei olhando, eu falei, nossa, o que foi isso? Fiquei meio chocada, eu falei, nossa, que estranho. Eu senti alguma coisa, sabe? Daí quando eu fui querer atravessar, que eu coloquei o pé na rua, o Espírito Santo falou assim, fica aí porque vai ter acidente. Daí eu pensei, meu Deus, o que foi isso? Eu não consegui, foi tudo muito rápido. Daí veio um carro, daquelas ruas são meio estranhas, veio um carro assim, tipo, eu não ia ver, porque por esse tempo eu já ia estar quase terminando de atravessar a rua. Veio um carro desgovernado e pegou quase na calçada do lado de lá. Tanto é que ele parou em cima da mulher, a mulher pôs a mão no capô do carro, assim, um carro vermelho, nunca vou me esquecer. Eu fiquei com aquilo chocada, eu falei, Jesus, o que foi isso? Então você veja como o Espírito Santo ele está toda hora nos guiando e nos alertando e nos mostrando. Os anjos de Deus também estão nos protegendo, só que os anjos eles falam diferente, eles falam de voz audível. Deus também fala de voz audível. O Espírito Santo é aquele pressentimento assim que ele fala no teu espírito e não fica dúvida nenhuma. É certeiro, é corretíssimo e é sempre pro lado do bem, porque o diabo também fala no espírito, hein? Se você der brecha, você vai deixar ele falar contigo. Não dê brecha se você tapar todos os teus muros, que é a tua própria proteção, que é a palavra de Deus, é sempre andar em verdade, em justiça, porque Deus é Deus dos justos, né? Ele vai julgar os injustos, mas Deus é Deus dos justos, que buscam os que o temem, né? Então tem que cuidar com isso. Em Gálatas 5,16, ele fala mais ou menos disso que eu tô falando, ó. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque os dois são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Porque a carne, ela vai querer o quê? Querendo, tipo assim, você acha que eu queria ficar, por exemplo, orando de madrugada? Preferia ficar dormindo, a minha carne quer ficar dormindo, mas o meu espírito fala, não, Grace, você precisa orar, levanta já. Às vezes eu não aguento, eu acabo dormindo. Vou fazer o quê? Eu sou humana, né? Mas a minha carne nem quer ir orar, mas o meu espírito não me deixa. O Espírito Santo, ele nos ajuda, né? Então, assim, ali em Atos 16 também eu quero citar uma coisa que aconteceu, né? Tem tantas outras passagens, mas se eu for ficar falando tudo, vai ficar muito tempo aqui. Então, Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tá vendo como é que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus? E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, olha o motivo que ele não deixou. Um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você veja o Espírito Santo. Primeiro ele impediu e depois ele mostrou o porquê. E Paulo, claro, obedeceu, né? Ele também avisa os futuros eventos, né?
Como eu falei que antes ali em João 16:13, ele ouve e nos anuncia o que há de vir, né? Eu quero ler ali 1 Coríntios 2:10. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Por exemplo, vamos supor, eu me meti numa baita de enrascada sem querer e passei por culpado num determinado assunto. Só eu sei que eu tô falando a verdade. Eu e Deus. Então, o que vai acontecer? Da mesma forma, quem sabe as coisas de Deus? Nós sabemos? Não. Só o Espírito de Deus. E Ele testifica no nosso Espírito. Por exemplo, quando Jesus ele nasceu e os magos foram até Herodes e Herodes queria matar todas as crianças. Não foi o Espírito de Deus através de um anjo que falou para eles subirem ao Egito? E eles foram, né? Quando ele morreu, ele mesmo não testificou para eles voltar? E voltaram, né? O Espírito de Deus também estava sobre José, anunciando os 7 anos de fome, né? Porque Deus era com ele. O Espírito Santo também, ele testifica no próprio Jesus. O que Jesus anunciou? A destruição do templo. Não aconteceu 70 anos depois da ressurreição dele. Outra coisa que eu acho maravilhosa nas Escrituras, como o Espírito Santo deixou pré-anunciado que nós seríamos justificados pela fé em Abraão antes da circuncisão, antes da lei, antes de tudo. E isso se dá por quem? Por Jesus, que é a luz, né? Para nós que éramos gentios, passamos a ser filhos do Deus Altíssimo. Isso é algo que já desde o Antigo Testamento vinha anunciado, se cumpre hoje, vai se cumprir. Ele também anunciou o que? O Espírito de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus e a vinda de Jesus. O Espírito de Deus que estava sobre Jesus anunciou isso, né? Porque só depois que ele recebeu o Espírito Santo, quando ele foi levado para o deserto ser tentado, ele foi revestido de poder 40 dias e 40 noites e voltou no poder do Espírito. Já vou ler isso com vocês. Aí o Espírito de Deus estava sobre ele, porque antes o ministério dele não tinha começado, só depois, né? Ele também intercede por nós. Romanos 8:26. O Espírito Santo, quando você não conseguir orar, quando você não tiver forças para orar, eu quantas vezes chorava e falei, Espírito Santo, ore por mim, fale com Jesus, me ajuda, eu não sei como proceder, eu não consigo orar, porque às vezes a dor da gente é tão grande que quem que vai orar por você? É o próprio Espírito de Jesus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, ele chora contigo. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, ele sabe o que eu estou pensando. Não adianta você querer se malandra com Deus, porque não tem essa não. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para esses serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conseguiu entender isso? Deus só tem um Filho, Filho unigênito de Deus, Jesus. Nós vamos ser filhos de Deus como adoção. Quem é o herdeiro? Cristo. E nós somos co-herdeiro de Cristo. Então, a gente é filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus, tá? E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também a esses glorificou. Essa intercessão e essa consolação do Espírito Santo, eu um dia tive algo tão gostoso. Eu tive um problema com a minha filha, é uma menina muito querida, amada, assim, cheia de justiça nos atos dela, eu me orgulho muito dela. E a gente passou por uma tribulação, assim, de um ano. Ela acabou se envolvendo com um rapaz e ela saiu um pouco da palavra de Deus, por mais que estivesse sempre orando a Deus, mas o próprio pecado, eu creio que acusava ela. Não sei se ela se achava indigna, mas ela não queria que Deus desistisse dela. E isso eu sentia também nas minhas orações.
E o que aconteceu? Ela acabou engravidando. Quando ela engravidou, ela não quis mais levar essa relação com ele à frente, né? E só que daí ela também não deixava de ir na casa dele, não deixava de manter relação e assim, ela continuou levando uma vida em desobediência à palavra de Deus. A verdade é essa, né? E então Deus me pegou assim de uma maneira e falou: não, você não vai deixar porque isso vai contra a minha palavra, manda ela embora. Ai, eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Foi muito doído pra mim, porque ela já estava grávida e eu precisei mandar ela embora. E ela não pediu pra ficar nada, ela: tá bom, eu vou. E isso me doeu muito, gente, vocês não têm ideia quanto me doeu. Doeu muito, 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 não conseguia respirar de tanta dor no meu coração. Eu passei um dia inteirinho assim, uma noite. Nessa noite ali, na madrugada, Deus me visitou. E até hoje eu não sei o que ele fez. É como se ele tivesse passado pelo meu corpo e ter tirado a dor. Quando ele passou a dor, foi com ele, entendeu? Como se tivesse atravessado o meu espírito e a dor foi, ele tirou com a mão. E ele falou assim, ó, Romanos 8, 28. Só isso que eu ouvi. Que está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É como se ele estivesse falando assim: Grace, deixa ela ir, eu preciso que ela vá. Se ela não for, eu não posso responder tua oração. Que é sempre que ela esteja sempre praticando a palavra de Deus. Amor a Deus em primeiro lugar, a Jesus Cristo em primeiro lugar. Então eu fiquei assim, tão alegre, tão feliz, com a minha fé tão grande, que Jesus estava à frente disso, cuidando desse caso. Ele me confortou, intercedeu por mim e mostrou que isso era o propósito dele. Não ia adiantar eu querer barrar isso, porque eu ia estar lutando com Deus, porque era da vontade dele que ela fosse. Tanto é que ele me mandou ela embora. Mas depois doeu tanto, sabe, no meu coração. Imagina, né, minha filha, o meu netinho, que ainda não nasceu, né? Mas resumindo, hoje ela tá uma bênção, tá na casinha dela, mudou, tá uma querida, a gente se dá bem, a gente tá falando de Deus, a gente tá falando de Jesus, tá uma bênção. E graças a Deus que eu obedeci e ela foi, né? E eu sei que tem bênção na vida dela. Agora eu quero falar sobre os dons, que ele nos capacita com dons, né? Quem capacita? O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. 1 Coríntios 12, eu peguei essa passagem, tem outra passagem, mas essa é mais fácil entender. A partir do versículo 4. Há diferentes dons, mas há o mesmo Espírito. E há diferentes maneiras de servir, contudo, há o mesmo Senhor. E há diferentes atividades, contudo, é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um com um objetivo benéfico, pois a um é dada a palavra de sabedoria, por meio do Espírito, a outro os dons de curar, uma palavra de sabedoria por meio do Espírito, a outra palavra de conhecimento, aquela palavra que chega do nada na tua cabeça, sabe? Mostrando o caminho, a direção, de repente até a vida da pessoa que você está evangelizando. A outra fé, porque o dom da fé é um dom, é uma fé diferente, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, por esse único Espírito. A outro, ainda a realização de obras poderosas, que são milagres. A outro, de profetizar. A outro, discernimento dos espíritos. A outro, diversidade de língua. E a outra, interpretação de línguas. 9 dons, tá? Mas todas essas coisas são realizadas pelo mesmo Espírito, o único Espírito que distribui a cada um individualmente assim como Ele quer. Por exemplo, se eu preciso fazer algo que é muito difícil, em nome do Senhor, Ele vai me capacitar de dons. Ele vai me dar o dom da fé, Ele vai me dar o dom do conhecimento, Ele vai me dar o dom da profecia para mim e fazer aquilo que Ele mandou, entendeu? Ele pode me dar o dom de línguas e de interpretação, conforme for, né? Para um bem único, não é meu, é dele, para formar o corpo dele, né? Então esse dom ele vai dar, conforme eu falei antes, você tem que se encher do Espírito, da palavra de Deus, frutificar. A partir do momento que você está frutificando, que você está buscando a Deus, que você está orando mais, que você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, Ele mesmo vai começar a falar no teu espírito, Ele vai testificar no teu espírito, Ele vai falar contigo e Ele vai alimentando a tua fé, mas é conforme conta-gota, assim, ó, devagarinho, em
bem devagarinho, para que você não se ensoberbeça, né? Porque o conhecimento, ele ensoberbece, né? Mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1, eu acho que é escrito isso. Então, assim, os dons, eles realmente são reais, eles existem, e quem opera é um único Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nenhum outro Espírito, gente, é o Espírito de Deus, tá? E esse discernimento de Espírito, inclusive, dá pra você saber se esse Espírito provém de Deus ou não. Às vezes ele te abre a visão espiritual para você ver. Eu já vi algumas coisas, assim, bem pouca coisa na parte sobrenatural, porque eu creio que isso Deus tem que trabalhar em mim ainda, mas tudo bem. Eu comentei que ele fala no nosso espírito, né? Romanos 8:14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No 16, porque o próprio Espírito testifica que o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, porque aquele que vive em Cristo vai ser perseguido, né? Também quero falar sobre as estratégias que o Espírito de Deus dá, mas para isso a gente tem que estar na videira, né? Quem que é a videira? Jesus. João 15:1. Veja ali na tua Bíblia. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais ainda. Eu peguei aqui um vasinho de flor, ó, dá para você ver que isso aqui foi muito dado pelo Espírito Santo. Tá vendo que aqui tem uma pontinha aqui, ó, seca? Por que ela secou? Porque a cabeçuda esqueceu de dar água, tá seco. Isso aqui tá bem sequinho. O que é a água? É a palavra de Deus. Se ela tivesse recebido água, ela não secou o resto, por quê? Porque ela ainda sobreviveu do resto da água que foi dada, certo? Mas a água terminou e ela começou a secar. Se eu nunca mais der água, o que vai acontecer? Ela vai ficar assim, né? Sequinho. Ela vai ficar bem sequinho assim, né? Então, para que ela não fique assim, o que Deus faz? Ele vem aqui, isso aqui dói, gente. Ele corta essa parte seca aqui, ó, tá vendo? Corta. Quando você é podado por Deus, você vai fazer o quê? Você vai buscar ele. Daí ele faz o quê? Ele vai te alimentar com a água. Ó, vai te alimentar com a água, que é a própria palavra de Deus. Você vai buscar Deus, você vai orar para que você fique verdinho de novo e dê os seus frutos. E os seus frutos venham a trazer o quê? Alimento para outras pessoas, né? Tudo dado por quem? Pela palavra de Deus. Então, assim, ó, se você permanecer nele, que ele é o tronco da árvore, né? Você vai dar muitos frutos, porque se você não tiver nele, você não pode fazer nada sem ele, né? Daí, eu quero contar outra coisa. Ontem eu fui fazer um churrasquinho aqui na minha casa e eu não tinha carvão que chega. Eu pensei, ai meu Deus, agora eu vou ali na árvore procurar uns gravetos. Gente, nunca essa passagem foi tão clara pra mim. Eu já vou ler com vocês como o que aconteceu ontem. Eu tentei cortar uns galhozinhos e a parte verde não consegui cortar. Daí eu falei, ai meu Deus, e agora? Daí eu olhei e vi que tinha esses gravetinhos, ó, que foi dali que eu tirei da árvore. E esses aqui, eles quebraram fácil, ó. Ó, tá vendo? Como é que ele quebra? Isso aqui, ó, jogado no fogo, gente, pegou fogo na hora. Isso aqui não serve pra nada, ele tá seco. Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Ele recebeu da água? Não, ele tá seco. Então, olha só o que tá falando. Vamos ler de novo? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, olha isso, gente, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, o apanho e lançam no fogo e eu queimo. Tá vendo?
colocar essa plantinha aqui, ó. Peraí, enquanto eu falo, vocês ficam olhando ela, tá? Então, assim, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e será feito, entendeu? Tipo assim, gente, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e assim você fará feito, porque ninguém que é movido pelo Espírito vai pedir algo que não é da vontade do Espírito. Você vai andar no Espírito, você vai pedir o que o Espírito quer, você vai cooperar com a obra de Deus movido pelo Espírito de Deus, entendeu? Ele fala assim, ó, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Daí ele fala assim, ó, no 10, se guardar os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e eu permaneço no seu amor. Então, Jesus também guardou os mandamentos de Deus. Então, por que a gente não vai guardar, né? É o segredo todo, assim, o mistério todo, o centro de tudo é Jesus. É a palavra de Deus, é a vida que está em Jesus, né? Se a gente estiver com Ele, a gente tem vida. Se a gente não tiver, a gente não tem vida. Ele também exorta, o Espírito Santo dá cada um puxão de orelha, gente. E glória a Deus por isso, porque Hebreus 12, 4, ele fala assim, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, porque Deus vos trata como filhos. Pois quem é o filho que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de todos os que têm tornado participando, logo sois bastardos e não filho. Né? Por quê? Porque ali em Hebreus 12, 14, ele fala assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a partir do momento que você começar a ter essa partezinha seca aqui, ó, Deus vai fazer o quê? Ele vai te cortar, querido, para que tu não saia da videira, para que tu permaneça e para que tu, assim como a oliveira, ela produz azeite para que tu se encha do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é o símbolo da unção, do azeite, né? Do óleo. Tanto é que quando Jesus se manifesta em Apocalipse, no meio das 7 igrejas na menorá, né? Em Zacarias, ele mostra que tem 2 raminhos de oliveira que vertem azeite de ouro, que são as 2 testemunhas, a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Israel é por onde nós, que éramos gentios, entramos. Então, eles são cheios do azeite de Deus, o Espírito de Deus, tá? Então, o Espírito Santo vai te exortar, assim, vai te corrigir pro teu bem. Aceita a correção e procure não fazer mais o que ele tá, ó, puxando a orelha, tá? Ele também nos purifica, limpa e transforma. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Em Tito 3,5 também fala assim, ó, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua misericórdia, Ele nos salva pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá vendo? O lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tá vendo? Então, assim, o Espírito Santo é o nosso... É o nosso sabão, entendeu? A nossa esponja, ele que vai lavar e tirar a sujeira. Tanto é que ali em Malaquias 3:1 ele fala do próprio Jesus, que ele é o fogo do ourives e a potássia dos lavandeiros. Leia lá para você ver. Ele também, o Espírito Santo, ele tem o poder de nos salvar. Para quê? Para a ressurreição. João 3:5 diz assim, ó.
Em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e não sabe para onde ele vai. E assim é todo aquele que nasce do Espírito. Ou seja, você ouve aquela voz, você segue aquela voz, mas não sabe de onde que ele vem. Você é movido pelo que você ouviu. Romanos 8:1 também diz assim: portanto, não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que vivem pelo Espírito e não pela carne. Então, irmãos, eu vou terminar esse vídeo aqui e vou para o terceiro, que eu vou falar sobre pessoas onde o Espírito de Deus se apossou. Até o próximo!